Bem, a maioria das mulheres sonha em ter um bebê, né? Quem tem uma vida a dois, é casada, tem aquele desejo de aumentar a família. Mas muitas mulheres engravidam com muita facilidade, é verdade. Mas e quando isso não acontece de forma natural? Existem casos de mulheres que tentam uma vida inteira engravidar e quando não conseguem, passam por muitas frustrações. Lorna Fulton, olha só, de 44 anos, e o marido queriam muito aumentar a família. Assim começaram o processo e estavam tentando engravidar. Mas como Lorna estava acima do peso, os médicos alertaram que seria difícil. Então ela preferiu recorrer ao emagrecimento, a ter que se submeter ao tratamento de fertilização in vitro. Mesmo com todo o esforço para emagrecer, a cintura de Lorna só aumentava. Foi então que ela desconfiou que estava grávida e resolveu fazer o teste, que deu negativo. O estômago inchado da mulher parecia que ela estava grávida, mas não passava de um cisto no ovário que foi removido com sucesso. Mas Lorna perdeu todas as chances de ser mãe. E será que todas as mulheres com sobrepeso terão sempre problemas para engravidar? Quais os cuidados? Quais as precauções? Pois é o que nós vamos saber agora com a doutora Cazuê Arada Ribeiro, que é especialista em reprodução humana. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bom, Cazuê? Tudo bem. Complicado isso, então é verdade que por que as mulheres que têm sobrepeso, por que elas têm isso? Tem esse problema para engravidar, por exemplo? Bem, o problema do sobrepeso e da obesidade é um problema que acomete um monte de áreas do corpo humano, né? Então as mulheres podem ter, as mulheres e os homens podem ter doenças cardiovasculares, diabetes, podem ter hipertensão arterial, propensão para doenças como câncer, doenças de articulações como artrites, enfim. E na área da reprodução ela também faz um papel bastante negativo. As mulheres obesas, normalmente, dependendo do grau de obesidade, elas vão apresentar distúrbios hormonais. Elas têm uma resistência também à insulina, o que acarreta também outros distúrbios, principalmente na área hormonal, o que leva a elas terem ciclos anovulatórios, ciclos menstruais sem ovulação. Muitas nem a menstruam, elas entram até em amenorreia, elas deixam de menstruar. Essa é a ligação do excesso de peso? Exatamente. Com a Tem falta de pacientes fertilização? que estão obesas, sobrepeso, elas deixam de menstruar ou passam a menstruar de maneira assim bem alterada, cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. E por trás disso existe um problema que é o problema da ovulação. A mulher não tendo uma ovulação correta, ela não consegue engravidar. Algumas também menstruam normalmente, mas além disso, o sobrepeso, a obesidade interfere também na implantação do embrião, interfere também na qualidade do óvulo. Enfim, a obesidade é um grande problema das mulheres, né, que se encontram acima do peso. Naquele caso da nota, por exemplo, dessa mulher que a gente acabou de citar, ela ficou com um cisto de 32 quilos, por exemplo. O que seria? O problema é que essa mulher obesa, ela tentou provavelmente emagrecer, acho que teve algum resultado assim não muito favorável, né, e ela gostaria de engravidar sem ter que recorrer à fertilização. E ela de repente deparou assim com o aumento do volume abdominal, mas só que foi um aumento, provavelmente não foi percebido imediatamente, porque ela já tinha essa obesidade, ela já era gordinha, então foi mais difícil ela perceber. Quando ela percebeu, procurou o médico e descobriu-se que na verdade não era uma gravidez, que era um cisto de ovário. Alguns tipos de cistos ovarianos assumem assim um crescimento muito rápido ou lento também, mas chegam a ter exatamente isso que foi apresentado. Tem cistos que pesam 16, 20, 30 quilos. Né? Os cistos até são normais, mas acho que desse tipo existe também uma série de cistos, né, que na maioria são pequenos, são até corriqueiros, de ocorrência bem normal, não tem nenhum significado. Mas esse em especial dessa mulher, ele foi tomando proporções cada vez maiores, né, e no final provavelmente teve que ser submetida a uma cirurgia com retirada dos ovários, o que possivelmente acarretou essa impossibilidade dela ter filhos no futuro. Viu, doutora Cazuê? A gente também tem sempre participação ao vivo com a nossa turma da internet, claro. Na nossa página do Facebook. Olha só, vamos ver então, que é a nossa página Ver Mais Florianópolis. Temos, olha só, a Márcia Cardoso Teles. Boa tarde, tentei durante 14 anos engravidar. Há 2 anos engravidei e tive um menino lindo, só que levei minha gravidez só até os 6 meses. Tive pré-eclâmpsia. Hoje tenho medo de tentar ter mais filhos. Será que foi excesso de peso? É uma possibilidade. A mulher que tem um excesso de peso, ela pode apresentar complicações na gravidez. Ela pode engravidar, muitas engravidam, mas também a gravidez se torna uma gravidez, digamos assim, de risco, porque elas tendem a ter
problemas de diabetes gestacional, tem problemas de hipertensão que relativamente, com uma certa frequência, acaba levando ao que ela teve, que seria pré-eclâmpsia. É um quadro em que a pressão sobe, ela apresenta um inchaço e muitas vezes acaba levando a uma perda, né, um parto prematuro. É que não é que o sobrepeso impede da mulher engravidar, né, doutora? O sobrepeso dificulta. Então, a gente tem, assim, sobrepeso, na verdade, é uma palavra, assim, digamos, para designar um aumento de peso não tão excessivo. Agora, aquelas mulheres que ultrapassam, a gente tem um parâmetro que é chamado índice de massa corpórea, né, que é uma relação entre o peso e a altura da mulher. Então, baseado nisso, a gente classifica. As sobrepesos estão acima do peso, né, e as obesas já têm um peso maior ainda, estão muito mais acima do peso. Então, essas têm mais dificuldade. Mas, então, muitas delas não conseguem emagrecer, elas fazem uma dieta, fazem exercício físico, mas sabe que a obesidade é uma dificuldade grande realmente vencer o drama da obesidade. E algumas até necessitam, né, ter que recorrer à cirurgia bariátrica para conseguir redução do peso. Não é que seja mais indicada, a nossa indicação é que elas tentem, assim, da melhor maneira possível, através de dietas, exercícios físicos, conseguir abaixar o peso. E o resultado, muitas vezes, é bem evidente. Nós temos, assim, a clínica que mostra, assim, mulheres que estão acima do peso, nos obedecem, fazem uma dieta boa, perdem aquilo que, né, que lhe é indicado, e elas acabam engravidando espontaneamente, mas sem tem um cuidado ter que fazer. Primordial, assim, que, por exemplo, a senhora, na sua experiência, avisa e comunica a elas um cuidado primordial que tem que ter para quem quer engravidar? Ah, sim. Toda mulher, né, que queira engravidar tem que ter como base uma regra, assim, que é hábitos alimentares saudáveis, né, exercícios físicos adequados e realmente tentar consertar o problema do excesso de peso. Elas vão engravidar com mais facilidade, vão ter, assim, uma qualidade melhor durante a gravidez, né, principalmente vão evitar complicações também obstétricas, complicações durante a gravidez, enfim, vai ser tudo melhor se elas conseguirem emagrecer. Né? Evitar as complicações também depois, né? Depois, a mulher que é obesa, conforme eu já lhe falei, ela está propensa a ter complicações do lado da mãe e do lado do bebê também. A gente tem também alguns problemas relacionados ao sobrepeso que afetam o bebê. Por exemplo, a prematuridade, às vezes malformações fetais, enfim. O conselho é emagreça sempre que possível, antes de engravidar. Tá certo. Muito obrigada, doutora Cazuê Arada Ribeiro. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. E o programa de hoje acabou, gente. Mas amanhã a gente se encontra com mais novidade, combinado? Beijo grande, uma linda tarde pra você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.